santa paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus? Jesus, irmão, está muito feliz com você também, tá? Porque você está na casa de Deus, está adorando a Ele. Irmão, eu vou continuar a história aqui de Moisés. Moisés, a Bíblia vai dizer que no capítulo de Números 23, vai dizer que Moisés agora ainda se encontra no deserto com todo o povo. Aquele povo de Israel são muitos. A Bíblia diz que são numerosos como a areia do mar. São muita gente. A Bíblia diz que foi 12 tribos. As 12 tribos de Jacó. Foi todo pelo deserto. E a Bíblia aqui ela faz umas contagens aqui muito grandes do povo de Israel. A Bíblia diz que cada tribo tinha na faixa de 400 mil homens, cada tribo, né? Tinha uma maior, outras menor. A maior tinha 700 mil pessoas, a tribo maior. A menorzinha tinha 400, 300. Então tinha muita gente, irmão, no meio do povo. Só que no meio do caminho foi morrendo algumas pessoas, né? Porque eles obedeciam a Deus. Morreram 200, depois mais 3.000, só 3.000 morreu ali na batalha quando eles negaram o seu Deus, né? Eles estavam adorando a Deus. E quando Moisés chegou no monte, eles foram adorar outros deuses, fizeram um deus de bronze, que foi um boi de bronze, na verdade, né? Fizeram um boi de bronze e foram adorar ali. E ali, quando Moisés chegou, Moisés quebrou as tábuas, né, da lei, e aí eles foram contra Moisés na hora, né? E aí Moisés chamou o povo para ficar com ele, né? O povo que estava com ele e o outro povo que estava contra ele. E o povo que estava contra ele, Moisés mandou matar, que foi 3.000 pessoas. Essa história eu já contei aí no vídeo passado, né? Então eu estou só dando um lembretinho. E aí, irmão, Moisés continuou a viagem. A Bíblia vai dizer que ele ia chegar numa cidade chamada Jericó. Essa cidade também eu já contei aqui no vídeo passado. Eu vou só dar um lambetinho, né, nela. Então, tinha a cidade de Jericó, que ele tinha que passar pelas portas, pelo portão da cidade. E mais na frente, tinha a cidade de Molaléu, né? Que fica na cidade de Seom, outra cidade. E ele ia em direção a Canaã. E tinha que passar nessas duas cidades. E nessas duas cidades, tinha Moabita, né? Amalequita, e tinha muita gente ali morando, né? Entre Molaquita, Amalebita, Jubiceu, vixe, tinha muita gente ali, muito povo ali já que habitava, né? E a Bíblia vai dizer, irmão, que Israel acampa ali próximo. E quando ele fica ali, Moisés fala para Josué e Caleb, fala, ó, vai nessa cidade, olha para as terras e traz lá umas terras boas. Planta, traz uva, traz tudo que tiver lá. A Bíblia vai dizer, irmão, que Moisés manda Josué e Caleb e mais 10. De cada tribo ele juntou um. E foi 12 da tribo. Só que aí eles foram para a cidade. Quando eles chegaram na cidade, eles viram a terra boa. Viram a terra de uva, né? Terra que tinha pasto verde. Só que naquele meio também, eles viram gigante. A Bíblia diz que eles, no meio deles, como seria gafanhoto. E aí o povo temeu. Só que Josué não temeu. E nem Caleb. Aí quando eles chegaram lá, voltaram, trouxeram uva, né? Trouxeram um monte de coisa, né? Pasto verde, um monte de especiaria, né? E quando eles chegaram lá, foram espalhar para o povo que naquela cidade tinha gigante
que não ia conseguir a vitória, que ia morrer, que era melhor eles ficar lá no âmbito. Só que Josué e Caleb falaram o contrário, falaram, não, a terra é boa, a terra é ótima, a terra é muito boa de morar. Só, irmão, que era muita gente de Israel, era 12 tribos que estavam acompanhando Jacó, né? Tinha umas 800 mil pessoas, uns 800, né? Tinha muita gente. E aí, tinha mais de 800, tinha mais ou menos tinha umas 5, acho que tinha, de cada tribo tinha 400 mil. Então ia dar aí mais ou menos uns, deixa eu ver, 400 para 12, quase 1 milhão de pessoas, tinha 1 milhão de gente ali. E aí, irmão, Josué fala para Moisés, falou, a terra, Moisés, é muito boa. A terra tem uva, tem pasto, tem rio, tem coisas verdes. É muito bonita a cidade. Só que para entrar lá, tem uma cidadezinha de Jericó que ela tem os portões fechados. E ali, irmão, o povo daquela cidade já sabia que o povo de Israel estava acampado ali próximo, que tinha que entrar. Aí eles fecharam o muro da cidade. Fecharam tudo ali, né? O dono de lá era o senhor, um nome chamado senhor, né? Senhor Jaboque. Era o Jaboque, né? Então, o senhor foi até a Jassá. Não, era a cidade de Jaboque, a próxima era Senhor, né? Era 2 cidadezinhas que tinha ali. E a cidade de Jericó. Depois passava a cidade de Senhor, né? Depois a de Jaboque. Era 3 cidades que eles tinham que passar. E aquelas 3 cidades tinha dono. Cada uma cidade tinha um povoado, nem tinha que passar por aquela cidade. E aí, essa cidade agora, eles vão ter que arrebentar. A cidade de Jericó, eles têm que invadir a cidade. Porque essa daqui, ele já tinha fechado, o povo ficaram sabendo que os muros da cidade estavam fechados, porque já sabia que o povo de Israel estava ali próximo, que tinha que passar por lá, e eles fecharam a cidade. Deus falou para Moisés, Moisés, ajuda todo mundo. Todo rapaz de 20 anos que sabe lutar, junta tudo. E nós vamos arrebentar as muralhas da cidade. Vamos quebrar. Porém, antes de quebrar, você vai ouvir o primeiro ugir da trombeta. Quando a trombeta tocar, vocês invadem a cidade. A primeira é para vocês partir. A segunda é para vocês arrebentar. Arrebentar o muro da cidade para não ficar nada. E aí, irmão, a Bíblia vai dizer que aprontaram muita gente de Israel. Era muita gente de Israel. Mais de 1 milhão de pessoas. E eles invadiram ali o muro de Jericó, arrebentaram os portões. O povo que estava do outro lado não aguentou, que era muita gente, o povo de Israel. A Bíblia diz que Deus dá a vitória para ele, para Moisés, Josué e Caleb. Eles vencem a batalha, né? E aí, irmão, ele passa por aquela muralha e ele acampa ali. Acampa ali naquela cidade. Agora, próximo à cidade de Josué, de Suã, cidade de Suã. Nessa cidade tinha um homem que ele queria fazer o seguinte. O nome desse dono dessa cidade era Malaque. E o povo de Israel ficou ali acampado um tempo, por conta que tinha alguns que se feriram na guerra, ficaram um pouco doentados, e andaram mais um pouco para frente. A próxima cidade era a cidade de Molaque, o nome do dono da cidade, que é o capitão dali, né? Malaque, nome do rapaz, do dono. E aí esse Balaque, soube a notícia que ali próximo tinha o povo de Israel, próximo ali. O povo andando por ali para a vizinhança, viu o povo de Israel e foram avisar o chefe da cidade, que chamava Balaque. E aí, quando ele tinha um morro
A Bíblia diz que eles subiram o morro e dava para ver aonde o povo de Israel estava acampado. E a Bíblia diz, irmão, que era muita gente, o povo de Israel. As barracas ali, era muita barraca. Era mais de 1 milhão de pessoas. E a Bíblia vai dizer que Balaque temeu de medo, porque o povo era pouco. O povo de Balaque tinha pouca gente, enquanto o povo de Israel tinha muita gente. E a Bíblia diz aqui que eles eram tanta gente que o povo de Balaque falou assim, ó, eles vão engolir a gente como se fosse folha, de tanta gente que era, como se fosse folha de árvore, ia devorar eles, como se fosse um leão. Então o povo de Balaque fez o seguinte, naquela região ali, tinha um homem chamado Balaão. Esse homem chamado de Balaão, ele era profeta de Deus. Era um homem da cidade que todo mundo que queria fazer alguma coisa chamava ele. Esse Balaão, ele era um profeta que falava com Deus. E esse profeta, ele só fazia o que Deus mandava. Era um profeta original, não era esse falso, né? Que fazia adivinhação, que acertava algumas coisas, ele era original de Deus. Deus falava com ele, com esse Balaão. E aí, irmão, esse Balaque mandou chamar Balaão, falou, ó, ajuntou lá uma equipe de pessoas completa, né? E falou, ó, vai lá em Balaão e chama ele para cá, que um povo perto aqui das minhas terras estão acampados. Eles são muito numerosos. A gente dá para ver daqui eles acampados quase o campo inteiro, né? São muita gente. E eles querem nos derrotar. E quando eles saem de lá, eles têm que passar por aqui. Ele vai nos derrotar primeiro. E eu quero saber que eles jogar praga contra o povo de Israel, conjugar os povos de Israel, né? Amaldiçoar o povo de Israel. Né? Naquela época lá não era amaldiçoar, era conjurar, né? E jogar praga, né? Era mais ou menos aí. Porque na profecia de Balaão, quem ele amaldiçoasse, ficava amaldiçoado. Aí perdia na guerra. Então era mais ou menos assim, né? Se o Balaão abençoasse o povo ficava abençoado por Deus. Então Balaão era famoso naquela cidade. Tudo que ele fazia acontecia, né? Ele já era famoso ali, né? Acertava tudo. E aí, irmão, o Balaque foi lá, chegou lá na casa de Balaão e falou, Balaão, o nosso rei, o nosso capitão, o dono da terra, ele mandou chamar você para profetizar contra o povo que está acampado próximo da terra deles, que querem derrotar eles, e são muita gente. E ele mandou chamar você para lá, para profetizar contra o povo dele, amaldiçoar o povo dele, o povo de Israel. Aí Balaão falou assim, ó, eu vou conversar primeiro com Deus. E aí, irmão, falou, ó, passa essa noite aqui, que amanhã cedo vocês vão embora. Eu dou a resposta para vocês. Mas eu vou conversar primeiro com o meu Deus, o que ele vai fazer, o que ele vai mandar eu fazer. Aí, irmão, Balaão foi conversar com Deus. Deus falou assim para ele, Balaão, ó, não vai, tá? Porque o povo que ele quer amaldiçoar são abençoados. É o povo de Israel, é o meu povo escolhido. Meu povo que eu trouxe do Êxodo para a cidade de Canaã. E eles têm que passar por essas terras aí tudo. Ele já venceu uma batalha que eu dei, né? As batalhas de Jericó. E agora tem essa outra cidade que ele tem que passar. Porém, Balaque está com medo do meu povo são numeroso. O povo deles são pouco. E são guerreiros, o povo de Israel. E aí você não amaldiçoa. E aí, irmão, Balaão
amanheceu o dia, foi conversar lá com o povo de Balaque. Falou, ó, eu não vou não. E aí, irmão, eles voltaram para trás. Quando chegaram lá, o povo de Balaque falaram para ele, ó, Balaão falou que não ia vir não. Porém, Balaca teimou, falou, ó, eu vou mandar mais um povo lá. E a Bíblia diz, irmão, que ele mandou mais um povo mais famoso e mais grande e mais numeroso, né? E tinha mais gente oferecendo agora dinheiro, oferta a Balaão para ele profetizar contra o povo de Israel. E aí, esse povo de Balaque foi lá, chegou lá em Balaão e falou, ó, o meu reis, o dono da terra, o dono da nossa cidade, mandou chamar você e ele vai dar para você muito dinheiro e riqueza para você profetizar contra o povo de Israel. E aí, irmão, porém, Balaão falou assim, ó, passa essa noite aqui que eu vou dar a resposta a você amanhã cedo, tá? Eu vou conversar com o meu Deus, o que ele diz. E aí, o povo tá legal. Aí passaram a noite lá, né? Balaão foi conversar com Deus e Deus falou assim para Balaão, Balaão, pode ir, tá? Pode ir, mas você só vai falar o que eu mandar. Balaão falou, tá bem, senhor. Aí Balaão dormiu. No outro dia, Balaão deixar de ir nos carros do povo de Balaque, né? Que eles vinham com carro, com carroça, né? Assim, ele foi na jumenta. Ele pôs a jumenta, todo o equipamento da jumenta, né? A sela, tudo. Montou na jumenta e foi. No meio do caminho, um anjo apareceu. No meio do caminho. E a jumenta, irmão, viu o anjo e parou. Quando o anjo viu a jumenta e parou, Balaão começou a bater nela, né? Aí voltou ela para trás. Voltou ela assim, deu umas batidas nela, né? Bateu. E aí a jumenta viu o anjo novamente com a espada na mão, no meio do caminho. E a jumenta pegou, foi pro outro lado, queria voltar para trás. Aí Balaão pegou a jumenta, bateu na jumenta, deu uns tapas na jumenta. E a jumenta ficou ali. Aí depois o anjo encostou, ficou mais num lugarzinho apertado, perto da jumenta. A jumenta pegou, deitou, irmão. Quando a jumenta deitou, Balaão pegou o chicote e deu um monte de chicotada. Bateu um monte na jumenta. Só que aí, irmão, quando o Balaão estava batendo na jumenta, a jumenta falou assim, por que você está batendo em mim? Porém, você não é o meu dono? Porém, quantas vezes eu já parei no caminho para você me bater? Por que você está me batendo? Já me bateu 3 vezes. Aí Balaão falou assim, eu podia, se eu tivesse uma espada aqui, eu lhe matava. Aí, irmão, a Bíblia diz que quando a jumenta fala com ele, ele abre os olhos, Deus abre os olhos de Balaão e ele vê o anjo. Depois que a jumenta tinha falado já, a Bíblia diz que Deus abre os olhos de Balaão e ele vê os anjos de Deus. Quando ele olha para os anjos, ele se ajoelha e diz, me perdoa, desculpa, porém eu não vi. Aí o anjo falou assim, ó, a jumenta não passou aqui porque eu estava na frente. E foi por isso que ela não passou aqui e você bateu nela. Porém, se você tivesse passado, eu teria te matado. Aí Balaão, não, mas eu não vi o senhor aí, falou pro anjo, não vi, se eu tivesse visto, eu não tinha batido nela e nem passado. Aí, irmão, o anjo falou assim, ó, porém, você vai para essa cidade, mas tem uma coisa que o senhor quer que você faça. Não falar nada que o senhor mandar. Não fale nada além que o senhor não mandar. Porque ele era o profeta daquela região ali. Se ele profetizasse contra,
né? Aí estava contra o povo de Israel. E Deus falou para ele, né? Só alertou ele no meio do caminho. E aí, irmão, a Bíblia diz que Balaão chegou lá na cidade de Balaque. Balaque foi lá, chamou Balaão, falou: vem aqui, vamos profetizar. Eu quero que você amaldiçoe o povo de Israel, que está acampado nas minhas terras ali. E eles querem vir para cá me derrotar, e são muita gente. Aí, irmão, ele falou assim: tá bom, vamos pro morro. Aí eles foram pro morro, né? Levou pro morro de Betel, de Boates, aonde Balaão podia ver o pacto do povo de Israel. Aí levou lá pro morro, viu o povo de Israel, né? E aí fez ali um altar. Balaão fez assim: ó, mate, ó, construa aqui para mim 7 altares. E nesses 7 altares tem que ter 7 touros novos e 7 carneirinhos. Balaque fez o que Balaão tinha dito. Os dois ofereceram em sacrifício o touro novo e o carneirinho. Cada altar, aí Balaão disse a Balaque: fique perto da sua oferta queimada, porque eu vou até ali, talvez o Senhor venha encontrar-se comigo, e eu direi a você tudo o que ele me ordenar. Depois Balaão subiu sozinho até o altar de um monte. Ali Deus se encontrou com Balaão e lhe disse: constrói 7 altares sobre cada oferta, um touro novo e um carneirinho. O Senhor Deus disse a Balaão o que ele deveria dizer e mandou voltar e entregar a mensagem para Balaque. E Balaão falou assim: assim diz o Senhor, Balaque, rei de Moabe, fez vir da Síria, dos Moabitas, leste, ele me mandou chamar. Venha ele, me disse, me faça o favor de amaldiçoar o povo de Israel, e sim amaldiçoe os israelitas. Como posso amaldiçoar aquele que Deus não amaldiçoou? Como posso condenar aquele que o Senhor não condenou? Do alto das rochas, das montanhas, eu vejo o povo de Israel. Eles vivem sozinhos. Acha que são diferentes dos outros povos. Os descendentes de Jacó são como a poeira do mar. São tanto que não pode nem contar. Gostaria de terminar a minha vida como alguém que pertence ao povo de Deus. Quero morrer em paz, como as pessoas honestas. Então Balaque disse a Balaão: o que foi que você me fez? Eu mandei chamar para amaldiçoar o meu inimigo, mas você somente abençoa. E Balaão respondeu: eu não posso amaldiçoar aquele que Deus abençoou. E aí ele falou assim: vamos fazer outro altar. Talvez o seu Deus resolva, né? Aí foi para o segundo altar, né? Eles chegaram lá, Balaque disse a Balaão: venha comigo para o outro lugar, de onde você poderá ver somente alguns israelitas. Amaldiçoe dali esta gente, por favor. Balaque levou até o campo de Zefim, no alto da montanha. Ali construiu 7 altares. Em cima de cada altar ofereceu sacrifício, um touro novo e um carneirinho. Então Balaão disse a Balaque: fica aqui perto da sua oferta queimada, e eu irei até ali para me encontrar com Deus, o Senhor. O Senhor se encontrou com Balaão e disse que ele deveria dizer, e mandou voltar até o lugar onde Balaque estava, a fim de entregar-lhe a mensagem. E sim, Balaão voltou e encontrou com Balaque, ainda perto da sua oferta queimada, ele junto com os chefes moabitas. Balaque perguntou o que o Senhor lhe tinha dito.
Balaão, ele respondeu: venha, Balaque, filho de Zibom, escute o que eu vou dizer. Deus não é como os homens que mentem. Não é como os seres humanos que muda de ideia. Não cumpre o que prometeu. Ele diz que faz e faz mesmo. Recebe ordem para abençoar e ele abençoa. Eu não posso mudar nada. Vejo que no futuro do povo de Israel não há desgraça nenhuma e nenhum sofrimento. O povo está gritando que o Senhor é seu rei. Deus os tirou do Egito, da terra que ele prometeu, para dar uma terra nova. E ele não vai amaldiçoar aquele que ele já abençoou. Aí, irmão, Balaque disse a Balaão: se você não pode amaldiçoar o povo de Israel, pelo menos não abençoe. Aí Balaão responde: eu já não disse que só posso fazer o que o Senhor ordenar. Então, Balaque disse: vamos fazer o seguinte, vamos para outro altar ali, quem sabe você não muda de ideia. Irmão, ele estava tremendo de medo. Estava com medo tão grande do povo que foi para o terceiro altar. No terceiro altar, ele fez o seguinte: venha comigo que eu vou levá-lo a outro lugar. Talvez Deus queira que de lá você amaldiçoe os israelitas. Aí Balaque levou Balaão até o alto do monte Poá, no lado que dá para o deserto. Balaão disse: Balaque, construa para mim aqui 7 altares e me prepare 7 touros novos, 7 carneirinhos. Balaque fez como Balaão havia ordenado. Ofereceu sacrifício em touro novo, um carneirinho, cada altar. Desta vez, Balaão viu que o Senhor queria mesmo que ele abençoasse o povo de Israel. Por isso não foi como antes procurar sinais para saber qual era a vontade de Deus. Pelo contrário, ele virou para o deserto e viu o povo de Israel acampado na tribo, por tribo. Espírito de Deus tomou conta de Balaão e ele fez essas profecias. Que pode ouvir o que Deus está dizendo. Eu caio, os meus olhos se abrem e eu tenho uma visão de Deus Todo-Poderoso. Como é bonito o acampamento do povo de Israel. Como são belas as suas barracas. Elas parecem filas de palmeiras. São como jardim na beira dos rios. Como olhos plantados por Deus, o Senhor. Eu como cedro perto das águas. Israel terá muita água para beber e para regar. Sua semente é seu rei. Será mais poderoso do que Agag. Seu reino será famoso. Deus tirou os Israel do Egito e luta por eles como um touro selvagem. Eles devoram as nações inimigas, quebra os ossos dos seus soldados e os mata com sua flecha. Israel é como um leão poderoso quando está dominado. Ninguém tem coragem para acordá-lo. Quem abençoará o povo de Israel será abençoado. Aí quem amaldiçoar o povo de Israel será amaldiçoado. Aí Balaque ficou muito com raiva e falou: Balaão, com uma mão Deus o soco na outra. E Balaão, Balaque, deu um soco na outra mão, com muita raiva. E falou assim: saia daqui, vai embora, suma da minha frente. Eu chamo você para amaldiçoar o povo de Israel e você vem e abençoa o povo de Israel. Aí, irmão, Balaque expulsa Balaão e ele vai embora. Vai embora daquela terra e Balaque agora fica apavorado. Fala: como que eu vou vencer esse povo? E ele agora profetiza contra, né? E essa profetiza contra falou que o povo de Deus
não tinha quem vencesse ele, que são muita gente, e são os guerreiros muito fortes. E aí, irmão, ele lá na frente, Israel invade a terra de Moloque. E a Bíblia diz que ele derrota todo o povo ali, né? Derrota todo o povo e expulsa dali. E o povo de Moloque vai embora. E eles ficam naquelas terras ali acampados até um bom tempo, né? Depois, naquela cidade, o povo de Israel, junto com esse povo de Moloque, que não entrou na guerra, umas mulheres que tinha lá, e aquele povo de Moloque, eles tinham outros deuses, eles adoravam outros deuses, Deus de boate, né? E Deus de Poó, Deus de Poó. O Deus de boate e o Deus de Peó. Então, e ali eles começam a arrumar amigagem para aquelas cabanas ali, né? A família do povo de Moloque. E eles, a Bíblia diz, irmão, que eles começam a sair com as mulheres daquela cidade ali. E a Bíblia diz que Deus apareceu a Moisés e fala: Moisés, esse meu povo estão saindo daqui das cabanas deles. Eles estão com umas cabanas de umas mulheres e eles estão adorando outros deuses lá. Deus de Boá e de Poá. Outros deuses. Porém, eu quero que você chame eles aqui e mate eles. Esse povo que estão adorando outros deuses, eu quero que você mate eles. Porque eu tirei esse povo do Êxodo, ele era escravo lá. Não foi para adorar outros deuses, foi para adorar a mim. É um povo escolhido, que eu escolhi para mim. Moisés, irmão, chamou o povo, mandou vigiar, tucaiar. Porém, um rapaz chamado Gesiel saiu dali, foi para a cabana de uma mulher. E ele estava com a mulher lá dentro da cabana. Porém, Moisés mandou um capitão lá, pegou esse Gesiel com essa mulher que ele estava, meteu lá a espada e matou-lo. E matou mais 300 pessoas. Matou muita gente ali, que estava adorando outros deuses, né? E ele saiu dali, daquelas terras, porque ali tinha muitos deuses falsos, né? Quando ele venceu a guerra, porém, o pessoal de Moloque abriram, não desistiram de guerrear e deixou eles na terra como tomar de conta. Só que aquela terra ali, eles não iam ficar naquela terra, ele ia para a terra de Canaã. Ali era só para ficar acampado, né? Como era muita gente, aí o povo de Moloque deixou eles lá, ficar lá à vontade, né? Expulsaram, né? Alguns, os guerreiros expulsaram de lá, senão ele matava, né? Expulsaram e o resto ficaram lá mesmo. Só que ali tem uma região que o povo de Israel começaram a adorar Deus, né? Aí foi na hora que Deus apareceu para Moisés e falou: mata esse povo. Esse povo está adorando a Deus. Aí ele matou o povo. Quando matou o povo, falou: agora nós vamos para outra terra. Corá. Esse Corá, ele vai rebeliar contra o povo de Deus, contra o povo de Israel. Ele vai reunir. Esse Corá, ele já era um capitão de uma tribo. Só que ele achou que Moisés estava andando para o deserto, estava guerreando, estava sacudindo o povo para morrer, né, em guerra, sabe? Então ele estava contra o povo de Deus. E aí Moisés falou com Deus, falou: Deus, esse povo aqui estão contra eu. Porém, nós ganhamos a vitória, ganhamos a guerra, porque o Senhor deu a guerra, mas porém, levantou um homem chamado Corá. Esse Corá era descendente também de Jacó, né? É da mesma tribo. Só que aí ele levantou o povo contra mim, falando que não vai seguir mais a gente, não quer mais que eu seja o líder dele, levantou outro líder. E aí, irmão, Deus foi lá aonde Corá estava. A Bíblia vai dizer, irmão, que ele abriu o chão e caiu lá dentro do buraco. Caiu Corá e toda a sua família e o povo dele todinho. Deus fez um buraco na terra e caiu a família inteira lá de Corá, porque ele foi contra Deus. Irmão, tinha muita gente ali. E esse povo era tudo contra Moisés, a maioria tudo contra.
porque via os milagres, né? Mas eles não queriam andar no deserto, não queriam andar mais. Eles queriam acampar em algum lugar ali, ficar por ali, tomar algumas terras. Eles queriam terra para eles. Ele não estava querendo esperar chegar à terra de Canaã. Eles queriam, passava nas terras por ali, né? Em todo lugar que ele passava, ele conquistava a terra. Já conseguiu passar pelas muralhas de Jericó, né? Não quis a terra dali, então o povo queria morar por ali, entendeu? Nas terras dali, não queria andar mais. Depois agora, nessa terra também aqui, né? De Malaque, também, que Moisés não queria a terra de Malaque, porque a terra prometida era a terra de Canaã, não era a terra de Malaque, nenhuma terra. Então eles passavam pela terra e o povo queria ficar por ali, entendeu? Para não andar mais, com preguiça de andar, né? Achando que ia passar fome, ia passar sede no deserto, né? Achando que a terra não ia chegar mais, mas a terra estava perto já. Aí, irmão, levantou esse Corá aqui, chamou ele já era um capitão já, né? Do povo. E chamou todo o povo dele ali, da tribo, e foi contra Moisés, falando que ia ficar por ali mesmo, né? Ou então ia voltar. Ia voltar lá pro âmbito, que lá estava melhor, né? Que Moisés estava fazendo ele guerrear, né? Porque na guerra sempre morria alguém, não tem jeito, né, irmão? Numa guerra de muita gente não morreu nenhuma pessoa, né? Então por isso que ele não queria mais guerrear, ele queria acampar por ali, né, e ficar por ali. E Moisés não queria. Então, como Deus só falava com Moisés, não falava com o povo não acreditava em Moisés, né? Então, eu acho que esse povo queria que Deus falasse com ele também, para ter a certeza, né? O povo queria ter certeza, ele não acreditava em Moisés, entendeu? Mesmo vendo todos os milagres, via os milagres, via as bênçãos, via as curas, via tudo. Tem gente, irmão, em nosso meio que é desse jeito. Eles pecam, eles erram contra Deus, Deus não fala com ele, porque se Deus falar com todo mundo, não tinha ninguém como líder, né? Então fala primeiro com o líder. Deus preferiu falar com o líder, porque Moisés era um homem que seguia os mandamentos. Agora o povo não quer seguir os mandamentos de Deus e agora obriga Deus a falar com eles. Deus não quer falar e pronto, acabou. E eles não quis, morreu. Por quê? Deus fala com o que ele quer, né? Como é que Deus vai falar com uma pessoa que não faz as coisas que presta, só faz coisa errada, né? Faz as coisas de qualquer jeito. Então, como Moisés era o escolhido, né, gostava de fazer as coisas corretas, igual ele fez mesmo, então Deus escolheu ele como líder, né? Tem que ter um líder, não tem jeito, né? A gente, se o líder segue a Deus, nós seguimos o líder e pronto, acabou, confia nele. Mas o povo não queria isso. O povo queria que Deus falasse com ele mesmo e mandasse ele fazer. Só que Deus, ele já viu os milagres tudinho, né? Uma prova. Então tem gente, irmão, em nosso meio, que é assim, se você fica um líder dele, lá na frente, pode ter certeza que ele vai trair você. Ele vai te trair, ele vai fazer tudo para jogar você lá no lixo. Não vai. Então é muito difícil ser líder de pessoas, muito difícil. Que sempre se levanta gente contra. E isso aí fica, sabe, fica muito ruim com o líder. Moisés passou por isso aí todas as horas. Só que Josué e Caleb era com Moisés, né? Até o seu irmão Arão deu umas erradinhas com o seu irmão, né, Moisés. Deu umas erradinhas já, né? Deus até matou ele. Aí, irmão, a Bíblia vai dizer agora que ele mata Corá e toda a sua família. Ele era descendente do povo de Jacó já, né? E aí ele prossegue a viagem. Irmão, a hora já está passando, tá? E eu vou fazer a oração, então vai ficar muito comprido a pregação. E como essa pregação aqui, ela é muito grande, né? Então tem muita história. Então, os minutos passam rápido, tá? Eu vou fazer a oração aqui, oração que Deus mandou, que eu vou fazer. Todo término de culto aqui, eu faço uma oração. Essa oração é para cura e libertação, tá? Aquele que acredita em cura e libertação, faça essa oração que eu vou falar aqui, tá? Ou tem dois gestos. Ou você pega na mão da pessoa que está do seu lado aí, né? Ou você faz assim com a mão, tá? Esses dois gestos, Deus mandou fazer, tá bom? Cura e libertação. A cura é Deus vai fazer, né? Eu vou programar e Deus vai fazer a cura aí em você. A libertação
é o próprio Deus direto com você, né? A Bíblia diz, tudo que é ligado na terra é ligado no céu, né? O que é ligado no céu não liga na terra, não. É só o que é ligado na terra. Porque já pensou ligar na terra? Então nós que depende do céu. O céu não depende da gente, né, irmão? Então, tudo que é ligado na terra é ligado no céu, né? Então, vamos orar comigo, tá? Ó, fecha os olhos e faz essa oração aqui, que Deus vai vir com milagre. Deus querido, eterno Pai, Deus de maravilha, Deus de milagre, Deus que vê a terra, papai, trouxe para cada um de nós, papai, a cura, a libertação, o milagre, testemunhou para cada pessoa, cada profeta, papai, que nós fazemos maravilha, melhor do que o Senhor, papai, deu, papai, a sua palavra para cada um. E até aqui, papai, nós estamos, papai, com a tua palavra ainda, curando, papai, enfermo, papai, expulsando, papai, espírito imundo. E aqui, papai, eu te peço mais uma vez que o Senhor vá ao encontro desse homem, dessa mulher, papai, e faz novamente, papai, a cura. Em teu nome, Jesus, eu te peço que o Senhor vá ao encontro dessa mulher, vai ao encontro desse homem e faz essa cura, papai. Toca, papai, no braço dele, no braço dela, nas pernas. Se for na coluna, papai, toca no corpo dele, na pele dela. O Senhor vai ao encontro, papai, dessa pessoa agora que se encontra enfermo, talvez, papai, num leito do hospital, talvez, papai, na sua cama, papai. E o Senhor, papai, faz essa maravilha, papai. Em teu nome, Jesus, eu te peço que o Senhor cura e liberta essa pessoa, porque o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, e a tua misericórdia, ela vem, papai, de geração em geração, papai. É em teu nome, papai, que eu te peço que o Senhor faz essa cura agora, papai. Em nome de Jesus, papai, cura, papai, essa mulher e esse homem dessa enfermidade, que amanhã, papai, ela venha contar o seu testemunho, papai. Testemunho para a glória do Senhor Jesus, papai. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, irmão, é uma oração, irmão, com as palavras umas palavras simples. Porque para curar não carece umas coisas, né? O nome de Jesus já cura tudo. O nome de Jesus já é uma cura. Se você programar o nome de Jesus e você crer, a cura será feita. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Tem que ter fé. Sem fé é impossível. Tá, irmão? E se você gosta, irmão, desses conteúdos de oração, tá? Eu estou pregando aqui a palavra em sequência, né? Eu peguei de Adão e Eva. Já estou aqui, né? Eu vou seguir a sequência completa, né? É uma sequência comprida, muito comprida, é muitas histórias. Então tem que ser em ponto, né? E eu creio que Deus ele vai fazer maravilha, porque é umas palavras que todos nós passamos, né? Umas histórias que nós passamos por ela, né? E nós só podemos ganhar uma guerra, uma batalha se for com Cristo, se for com Deus. Sem Ele, nada é feito, tá, irmão? E peço pro irmão aí, tá? Se gosta de conteúdo, se inscreva no canal, tá bom? Se inscreva no canal que Deus, ele tem grande maravilha, tá? Faça essa oração aí que Deus vai curar você, tá bom? De qualquer enfermidade que você tiver aí, que seja. Deus cura e liberta e sempre fez maravilha, né? Só precisa acreditar, tá bom? E eu agradeço aí a todos vocês, em nome de Jesus, e até a próxima.